Pessoal, dentre os temas que eu vou discutir aqui com vocês hoje, se encontra este assunto que dá título à análise de hoje, que é o fato de uma comitiva norte-americana ter vindo ao Brasil para conversar a respeito de alguns temas. Eu dei uma olhada no portal lá do governo norte-americano para ver do que se tratava essa visita. Aí se tu tiver essa possibilidade, digita assim, Victoria Nuland Brasil com Z, que daí eu acho que é a primeira fonte que aparece é a do governo norte-americano, apresentando ali qual é o conteúdo das conversas. Tu vai perceber assim, ó, ali aparece, nós vamos conversar sobre democracia, meio ambiente, diversidade, blá 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 blá, tudo propagandístico, tudo muito agenda da governança social e ambiental. Na prática, o que eles estão dizendo é assim, a gente vai conversar sobre natureza e sobre sociedade, ou seja, sobre tudo. O conteúdo real das conversas a gente vai saber depois que elas aconteceram e depois de passado algum tempo, porque a gente vai ter repercussões de ações concretas neste campo. Por isso que eu peço que observe assim, ó, a agenda real ela vai ficar transparente depois de um tempo. O que é dito publicamente não importa muito, vou ser bem honesto com vocês. O que foi dito assim, ó, a gente vai fazer A, B ou C, tanto por parte do governo brasileiro quanto por parte da Victoria Nuland ou de qualquer outro subsecretário que tenha vindo aqui, não importa praticamente nada. A agenda pública é dispensável. O que importa é o que realmente foi discutido às portas fechadas, é isso que realmente importa, as visitas que vão ser feitas. Então, essa visita tem que ser lida nas entrelinhas. Até porque assim, ó, eu já vou discutir quem é essa pessoa, quem é a Victoria Nuland, né, para a gente saber. Até porque veio junto também um cara do setor de energia, meio ambiente, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Além desse tema, então assim, ó, dos meus 6 pontos que eu trago todos os dias, daquelas 6 anotações que eu faço, 4 pontos, então a ampla maioria da discussão é sobre isso, sobre a visita da Victoria Nuland ao Brasil, né, e dessa comitiva norte-americana aí, a Águia pousando aqui no Brasil, a Águia norte-americana. O 5º ponto é sobre protestos por causa da vitória do Macron e o 6º ponto é sobre protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos por causa do investimento no meio militar enquanto o povo está se lascando. Então esses são os 6 pontos que eu vou discutir aqui com vocês hoje. Logicamente que algumas pessoas já me deram uma espécie de feedback sobre algumas coisas que foram ditas. Aí eu fui dar uma pesquisada nas notícias e realmente o que foi repercutido sobre a visita da Victoria Nuland aqui é coisas do tipo assim, ó. A Victoria Nuland falou a respeito da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Para que isso serve? Toda fala ela tem que ser interpretada como uma fala de intenção. Primeiro que isso, por um lado, serve como uma mensagem para que não se questione o sistema eleitoral, porque o governo norte-americano está dando lastro a isso, olha, não questionem aqui. O que automaticamente, para qualquer pessoa com uma posição medianamente adequada sobre o assunto, já deveria colocar um pé atrás, assim, bom, se esses caras estão apoiando, a gente deve questionar. Esse seria o movimento mais crítico, já que a gente está falando de um país que está sempre se intrometendo nas nossas eleições. Então, esse é o primeiro processo. Só que isso também tem um caráter de gerar um barulho enorme, de gerar uma repercussão enorme em torno do sistema eleitoral brasileiro. Isso é uma fala... Toda fala pública, ela busca um efeito coletivo. Então, ela gerou isso, realmente, já começou um debate sobre... Só que aí ela vai botar tudo de ponta cabeça, e percebam a coisa que acontece. Como a esquerda brasileira costuma ficar contra o governo norte-americano, um pouco menos contra o governo Biden, já que vários setores da esquerda apoiaram a vitória do Biden como se fosse o sopro de um respiro democrático, que é um absurdo completo. Só que a esquerda defende o nosso sistema, boa parte da esquerda defende, não estou dizendo que toda, mas uma parte considerável defende, sobretudo os setores mais liberais, defendem o nosso sistema eleitoral e criticam os Estados Unidos. Quando a Victoria Nuland fala isso, fica, mas só um pouquinho, e agora, o que eu faço? Já por outro lado, quem questiona o sistema eleitoral, os setores que estão questionando ativamente, ou pelo menos estão capitalizando sobre o questionamento do sistema eleitoral, é o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo, em boa medida, ele tem assim, ó, uma certa relação de respeito em relação a tudo que os norte-americanos falam, só que se trata do governo Biden. Então pode ser que tenha um atrito, então vai rolar aquele estranhamento, os norte-americanos defendem o sistema eleitoral, e agora o que eu faço? Então isso embaralha a situação, isso aí vai truncar o meio de campo. E então essa fala dela gera uma certa repercussão. Ela falou sobre os fertilizantes também, que basicamente fica como um aviso para o Brasil que ele não deve continuar
comprando fertilizantes, muito embora ela tenha dito, a Victoria Nuland tenha dito que vai tentar fazer algo sobre essa questão. Não sei se foi ela, foi um outro subsecretário que falou sobre essa questão dos fertilizantes. Então tem toda essa discussão que está no meio do caminho aí, já que o agronegócio brasileiro ele está profundamente preocupado com essa questão. Isso explica a posição do governo brasileiro. Ao meu ver, a posição do governo brasileiro em relação à crítica às sanções contra a Rússia não tem nada a ver com uma posição do Brasil em termos geopolíticos ou ideológicos. Tem a ver com uma baforada no cangote do setor do agronegócio. Bom, mas pelo menos, pelo sim e pelo não, pelo menos o Brasil não embarcou numa aventura de sanções contra a Rússia. Pelo bem ou pelo mal, pelo menos está atuando de uma maneira adequada aos tempos de regime aí, de contexto multipolar. Então essa é o que foi mais publicizado, o que eu vi foi isso. Foi a fala dela sobre a segurança do nosso sistema eleitoral. Não vou entrar nesse aspecto agora, as pessoas que acompanham o canal já sabem o que eu penso sobre isso. E sobre a questão dos fertilizantes. Aí eu vou trazer umas outras questões para a gente discutir nos 6 pontos que eu vou discutir com vocês aqui hoje. 4 deles são sobre a visita da Victoria Nuland e outras 2 notícias que também são importantes. Eu tento dar um giro aí de notícias em todas as análises que eu faço, ou pelo menos em uma delas. Na outra eu faço análise de artigo normalmente. Só que antes de entrar nos meus 6 pontos, preciso fazer um comentário sobre um assunto que algumas pessoas me questionaram também. Hoje eu estou trazendo vários pontos que algumas pessoas me questionaram, né? Eu tento encaixar as sugestões de vocês, né? Ah, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu não consigo falar sobre tudo, mas várias sugestões de vocês eu tento encaixar. Essa da visita da comitiva norte-americana aqui foi sugestão de vocês. Falar um pouquinho sobre Macron foi sugestão de um outro camarada que acompanha o canal também, então eu vou tentando dar vazão. E este tema que eu vou discutir, o do Twitter, que eu discuti na outra análise, comprado pelo Elon Musk também, e esse ponto aqui que aparece que eu vou discutir agora, essa questão prévia, antes de entrar nos meus 6 pontos, também foi comentário de vocês. Aí eu vou atrás e dou uma pesquisada. Eu vi 2 comentários, se não me engano, sobre isso. Sobre a questão da quantidade enorme de explosões, incêndios e acidentes que estão acontecendo no setor de produção de alimentos nos Estados Unidos. Quando a gente fala do setor de alimentos, a gente fala daquele ataque maciço que está acontecendo dos setores transnacionais ao setor de alimentos, ao assédio ao setor de alimentos, para abocanhar ainda mais, para tornar ainda mais monopolista esse mercado de alimentos. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre alguns artigos que falam a respeito disso, e realmente a quantidade de acidentes no setor da indústria de alimentos nos Estados Unidos está tendo uma quantidade enorme de acidentes. Não entrando no fato de que isso pode ser sabotagem, que eu não estou especulando sobre isso agora ainda, tá? Mas eu sempre deixo a coisa no horizonte, eu vi alguns artigos falando que assim, como teve a pandemia, como a pandemia descompassou a cadeia de suprimentos e o pós-pandemia gerou uma retomada da economia, isso gerou uma sobrecarga sobre certos setores, já que tu está com um descompasso na cadeia produtiva. E essa sobrecarga sobre o setor da produção, estou dando a explicação algumas explicações que eu vi e que parecem assim, que não apelam ainda para a narrativa de sabotagem, o que eu não estou descartando, mas isso por si só já pode ser uma sabotagem, né? Tu descompassar já é uma sabotagem ao setor produtivo. Por causa de variados motivos, né? Antes o lockdown, agora a crise na Ucrânia e assim por diante. Que por causa da retomada aconteceu uma sobrecarga no setor, ampliação de horas de trabalho, horas extras, exploração do maquinário, exploração das pessoas que começam a trabalhar sobre condições de ainda maior pressão, cansaço, e isso está gerando um colapso do setor de produção de alimentos. Só que o que isso significa no frigir dos ovos? Significa mais uma crise no setor de alimentos. A gente já tem ouvido falar sobre gripe, estou discutindo tudo isso aqui, tá? A gripe aviária, esses dias atrás até nem trouxe para discutir aqui, mas na Índia vários casos de gripe suína, países tendo uma postura mais protecionista e gerando um descompasso por causa do conflito na Ucrânia, logicamente, como é o caso da Indonésia, que tranca a exportação de óleo vegetal, e tudo sempre no setor de alimentos, sempre no setor de alimentos. As pautas ambientais assediando os rebanhos e assim por diante. Então a gente percebe o quê? Percebe que existe uma blitzkrieg sobre o setor de alimentos. Então, sempre que tiver alguma notícia sobre o setor de alimentos, eu vou tentar dar vazão. Um camarada que acompanha o canal, ele mandou o link de um artigo. Ele não mandou o link não, ele comentou, mas não mandou o link porque o link normalmente a rede apaga. Que é de um artigo recente do portal Off Guardian,
E eu fui dar uma lida no artigo, não consegui ler, porque eu vi muito tarde ontem e hoje de manhã já estou fazendo os vídeos para vocês, mas eu vou dar uma lida com calma. Que é um artigo sobre uma crise produzida no setor de alimentos, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. De repente faço até uma análise sobre esse artigo, mas se tu quiser dar uma lida antes de eu fazer, tu vai lá e acessa, que é Off Guardian. Já indiquei esse portal aqui, deixa ele salvo aí nos teus preferidos, porque é muito bom esse portal. Assim, soletrando, OFF, Off, Guardian, 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 Off Guardian, e tu dá uma olhada, que é o artigo mais recente, pelo menos, que eu vi ontem. Talvez hoje entre algum outro, mas é um que fala sobre alimentos. É bem interessante o artigo, tá? Então eu não consegui ler com calma, mas vou ler hoje. De repente eu faço uma análise sobre ele. Ainda não está certo, hoje eu vou dar uma pesquisada de tarde para ver o que eu vou falar amanhã. Mas agradeço ao camarada que me mandou e já repasso para vocês. Sempre que tiver bons links, vocês podem comentar. Vai ser difícil deixar o link aqui embaixo porque a rede não permite, mas indiquem o nome, separem umas letrinhas, porque às vezes eles... É discussão em tempos de censura virtual, então acontece. Vamos falar um pouquinho nos 6 pontos então. Os primeiros 4 pontos da minha discussão são sobre essa visita da Victoria Nuland ao Brasil. Tá? Victoria e toda a comitiva. Eu coloco a Victoria Nuland porque ela é uma figurinha carimbada. Tá? Já vamos discutir quem é essa pessoa aqui. Primeiro ponto. Uma delegação norte-americana está no Brasil discutindo temas políticos e econômicos, com aquela velha fachada da agenda da governança social e ambiental, que é uma agenda encabeçada pela BlackRock, Vanguard, que são os grandes gestores de ativos. E, logicamente, chancelados pelos pensadores do Fórum Econômico Mundial. É a agenda dos magnatas. Falar de diversidade e meio ambiente é só assim, uma embalagem ética para um projeto profundamente nefasto de ampliação do monopólio e da vigilância. Isso é o tal do Great Reset. É tu embalar uma discussão, é tu embalar um projeto de aumento dos monopólios transnacionais e da vigilância e controle sobre as pessoas em uma embalagem de meio ambiente, de diversidade. Essa quinquilharia progressista liberal que se vende o tempo inteiro aí, na mídia corporativa, inclusive. Segundo ponto. Então assim, a fachada é impossível de saber o que eles vão conversar. Até se vocês forem olhar lá na página do governo norte-americano, eu sempre vou dizendo aqui as fontes, porque eu acho que é importante, assim, né, tu saber onde ir para ver qual é a agenda e tal, né, porque... Então eu vou te dizendo os portais que eu consulto ali e tudo mais. Então tu vai ver que assim, o texto do governo norte-americano ele não é claro, o que significa assim, a gente pode discutir tudo e pode não discutir nada. Essa é a questão, mas logicamente que eles não vão a lugar nenhum para não discutir nada. Então, segundo ponto. Temas energéticos e Amazônia estão na lista de temas que serão discutidos com o governo brasileiro. Isso aparece no texto do portal, na página do governo dos Estados Unidos. Lembrem, tem alguns temas que estão aí que são importantes, tá? Que são temas polêmicos no Brasil e que o regime político está tendo um cuidado para lidar com isso, porque são temas muito inflamáveis. Política de preço da Petrobras é um tema muito espinhoso, tanto é que essa polêmica do Daniel Silveira com o STF empurrou para o lado essa discussão, mas essa discussão é muito mais importante e ela é muito mais agregadora, que é a discussão sobre a política de preço da Petrobras e a condição frágil do regime político diante disso. O que fazer diante de uma crise nos preços dos combustíveis e como isso encarece a vida do povo brasileiro. Isso é pauta energética. E uma das pautas discutidas pelo governo, segundo o site do governo norte-americano, é a questão energética. A Eletrobras está tendo aí toda uma discussão em torno da privatização da nossa energia, também setor energético, também tem a ver com a nossa soberania energética. Então isso com certeza está na pauta de discussões, das criptodiscussões, aquelas que não vão para público. Outro tema que deve estar aí sendo discutido é a questão do marco temporal, que é aquela questão das terras indígenas e assim por diante. E isso aí, meu amigo, esse tema aí divide muitos brasileiros, tá? Isso aí vai gerar uma pancadaria, porque o progressismo vai abraçar um lado, a direita conservadora vai abraçar outro, e isso vai gerar uma divisão enorme, uma bagunça bem grande, bem grandes. Até porque a mídia, tudo que diz respeito à questão da Amazônia e da questão indígena, ganha uma grande repercussão internacional. Então, dá para fazer uma bagunça dentro do Brasil usando esse tema. É preciso que os brasileiros tenham assim,
o governo brasileiro e a sociedade brasileira no geral, acho que mais a sociedade do que o governo, porque o regime político é uma merda mesmo, a sociedade brasileira tem que ter o cuidado para não rachar o país em torno disso, porque com certeza é um tema que racha o Brasil, com certeza, vão defender um lado, racha o Brasil no meio, tá? É um tema que com certeza esteve em discussão, só que naquela agenda, naquele whiskinho depois do horário. Terceiro ponto, isso aqui é fundamental. Observemos a atmosfera política, observemos a atmosfera política brasileira depois das conversas. Pois Victoria Nuland esteve envolvida diretamente no Euromaidan, que são as bagunças, a revolução colorida que aconteceu na Ucrânia no contexto de 2013 e 2014. Então a mulher estava envolvida diretamente na desestabilização do governo ucraniano no contexto do Euromaidan. Se a pessoa veio aqui, assim, ela é basicamente assim, ó, subsecretária da desestabilização de outros países. A mulher esteve aqui para conversar sobre temas. Então, observemos o contexto político pós-conversas, tá? Porque pode ser que venha chumbo grosso aí de discussão. Vamos acompanhar quais são as intenções da mídia, quais são as pautas que vão ser colocadas. Antes mesmo da conversa, já vi a mídia falar sobre marco temporal. Teve todo aquele cenário do ano passado, vocês lembram, né, que queriam colocar lá, não sei se foi ano passado ou retrasado. Bom, agora não me recordo. Putz, cara, acho que foi ano passado, que teve aquela discussão, acho que foi ano passado, aquela discussão sobre marco temporal, o 7 de setembro do Bolsonaro, então que ia ter indígena lá, que ia ter caminhoneiro lá. Então vamos tomar cuidado que isso aí pode dar um barulho enorme. Em ano eleitoral, vocês sabem, né? Configura um cenário. Tu produz um cenário aleatório para colocar um candidato a favor dos Estados Unidos no poder. Bom, não vou entrar nesse aspecto. Quarto ponto. A agenda da governança social e ambiental sujeitará o meio público e privado aos interesses transnacionais. É que é por isso que tudo isso tem uma aura ambiental e da diversidade, porque isso é um discurso ético. Tudo agora é ambiental e respeitador da diversidade. O cara vai lá, pega uma empresa, forja uns dados fajutos, põe uma placa solar em cima, um catavento eólico lá do lado, coloca uma mulher, um gay, um trans, um negro e depois faz todo tipo de irregularidade e tá tudo bem, né? Na verdade, que essa empresa que vai colocar essas coisas todas é uma empresa, provavelmente uma empresa da qual BlackRock, Vanguard tem ações. É para isso que serve a agenda da governança social e ambiental. Inclusive, no final de semana eu vou discutir mais uma vez, mais um artigo do Fórum Econômico Mundial sobre critérios. Até um camarada me mandou de manhã, eu tinha lido ontem, até falei para ele, não, eu li, esse aí já está na lista para eu fazer uma discussão, sobre critérios para se avaliar o nível de engajamento social e ambiental de uma empresa. Isso aí é critério para estrangular setores econômicos, com um discurso ético. Aí vai ter bobalhão que vai defender essa agenda aí. Os magnatas preocupados com o mundo. Aí metade das pessoas veem na agenda da governança, no Klaus Schwab um salvador, na BlackRock uma salvadora, e a outra metade acha que o Elon Musk vai salvar o mundo. Então a gente vai ter uma esquerda, magnatas de esquerda contra magnatas de direita. Aí é o fim do planeta. O asteroide, só falta o asteroide acertar em cheio a Terra, né? Porque daí a gente fica numa torcida por magnatas, né? Aí a gente está bem arranjado. Essa é a realidade bosta que a gente conseguiu construir para nós. Para dar um giro pelo mundo, para não ficar só no tema Claro, já falei sobre o tema dos Estados Unidos. Deixa eu trazer o quinto e sexto ponto sobre alguns protestos aí para a gente dar uma circulada por outros lugares do mundo. Quinto ponto. Após a confirmação da vitória de Macron, jovens foram às ruas protestar na França. Não foi o eleitorado da Le Pen, só para deixar claro, tá? Não sei se não tinha também, mas... sim, mas são os fascistas, nazistas, arrancadores de cabeça ligados à Le Pen. Não foi isso. Foram jovens, muitos de esquerda, que foram à rua que não querem mais Macron, entendeu? Aí o Macron chegou lá e fez o discurso de posse sobre fazer da França um país verde, que não é nenhuma novidade. O Macron é uma figura do interesse financeiro, é um filhote do Fórum Econômico Mundial, fez o cursinho do Klaus Schwab lá, então ele é uma peça dentro disso aí. Só que a gente tem que observar o seguinte, o Macron vai governar tendo contra ele mais de 60% da sociedade francesa, do eleitorado francês, isso fora o restante que não é eleitor. Mais de 60% do eleitorado francês não votou no Macron, ou se absteve ou votou na Le Pen. Então o Macron governa contra a maioria dos franceses.
Isso tomando como princípio que a eleição ela é válida, tá? Nem estou entrando no aspecto de fraude de eleição. Então, tomando como certo um princípio que não é muito certo, que seria da eleição não ter fraude, o Macron governa contra a maioria da França. Então, assim, ó, ele conseguiu reduzir a base, que já não era grande, tá? O Macron, assim, foi uma engenharia política para levar o Macron ao poder. Assim como no Brasil se tenta levar a terceira via ao poder com uma engenharia política complexa. Então, vamos prestar atenção aí nesse cenário da França, porque o governo do Macron vai ser mais atribulado. Como ele fala que vai transformar a França num país verde, vai ser aquela agenda da governança social e ambiental comendo solta na França ainda mais. Isso vai gerar ainda mais insatisfação. Sexto e último ponto, milhares de pessoas foram às ruas nos últimos dias nos Estados Unidos por causa dos gastos militares em detrimento da sociedade norte-americana que está vivendo uma vida de bosta. Tá? Isso aqui eu não anotei, mas eu só estou te dizendo, me perdoe a expressão. O povo trabalha, paga impostos e isso vai para a máquina militar para financiar as aventuras na Ucrânia também. Então o povo está começando a ficar desgostoso com isso. Né? Então eu trabalho, pago imposto, me esfolo, trabalho em 2, 3 empregos, me ferro, estou numa vida de merda para financiar a aventura do Zelensky lá na Ucrânia. Então está começando a ter começando não, isso aí já é recorrente, mas é um apelo forte lá nos Estados Unidos esse, né, da crítica aos tributos que vão para financiar a máquina de guerra. E é antigo, uma discussão bem antiga, se tu pegar os livros lá do Thoreau, né, sei lá, parece que é francês, né, mas é o Henri Thoreau, que é o pensador ali norte-americano, que é o cara que escreveu Desobediência Civil, inclusive eu tenho aqui na minha estante Desobediência Civil, Walden, e aí é um cara que ele ficou célebre por causa de um filme que saiu que é Na Natureza Selvagem, onde o cara lia trechos do Thoreau. E o Thoreau já discutia essa questão dos impostos. Se tu vai ler o livro Desobediência Civil, que é um livro muito interessante, um clássico, tu vai ver que ele já tem uma crítica ali a como o tributo financia, né, uma porrada de porcarias por parte do Estado. Então isso está colocado na mesa nos Estados Unidos, então precisa observar essa questão aí com algum cuidado. Existe uma insatisfação com a inflação nos Estados Unidos que é grande e uma insatisfação com as condições de vida do povo nos últimos anos. O trumpismo, ele é uma espécie de sintoma dessa insatisfação, que não quer saber se é republicano ou democrata. O pessoal está com uma índole assim, ó, estou irritado com tudo. O Trump é o cara que capitaliza sobre isso, logicamente que ele vai capitalizar, mas não vai dar vazão a isso. Mas ele é o cara que capitaliza sobre isso, mas essa insatisfação é muito mais profunda. Na verdade, o regime político norte-americano tem medo que o norte-americano vá para além do trumpismo. O que o trumpismo pode ensejar? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode ajudar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui, é uma chave de e-mail com o valor que tu quiser, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Ou tu pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, por boleto ou por cartão, também no valor que tu quiser. E o link do Apoia-se é apoia.se/verdadeconcreta. apoia.se/verdadeconcreta. O link está na descrição aqui embaixo também. Vou parando por aqui e tchau para todo mundo.